Nós temos estudado as parábolas do reino de Deus ensinadas por Jesus ali no capítulo 13 de Mateus. Você tem acompanhado essa série já, essa é a quarta mensagem. E na primeira mensagem dessa série de mensagens, nós vimos, eu tenho sempre recapitulado isso para ficar claro aqui quais são as ênfases das parábolas de Jesus. Nós temos visto que o Senhor Jesus, ele usava parábolas para, em primeiro lugar, revelar, confirmar a fé, ensinar, edificar, fortalecer a esperança dos que creem e, ao mesmo tempo, ocultar, enfatizar quão justificável é a condenação dos que persistem na rebelião contra Deus. Entendendo aqui que essa ocultação, essa verdade daqueles que rejeitam a Jesus, essa ocultação ela ocorre em função da dureza do coração a Jesus e a sua mensagem. Essa é a dinâmica envolvendo as parábolas. Você tem sempre esses dois grupos existentes ali. Nas parábolas subsequentes, ou nas mensagens subsequentes, na segunda e na terceira mensagens, nós vimos a parábola do semeador, que alguns vulgarmente, ou na verdade vulgarmente não, popularmente conhecida como parábola do semeador, mas que é mais corretamente entendida como a parábola dos diferentes tipos de solos, que nós chamamos de solos, apenas isso. No terceiro domingo, na terceira mensagem dessa série, nós também trabalhamos a parábola conhecida como parábola do joio, ou do trigo e do joio, que eu chamei de lados. E hoje nós vamos ver o ensino envolvendo as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que seguem, que estão ali na sequência, a partir do versículo 31 do capítulo 13 de Mateus. Muito bem, como eu disse, quero começar com uma provocação, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. O que você poderia concluir, ou o que nós podemos concluir sobre o cristianismo diante dessas notícias aqui? Cristãos são forçados a fugir da Nigéria. Coreia do Norte restringe ainda mais a liberdade de pensamento. Cristãos são alvos de tortura e violações por causa da pressão. Mãe e 2 filhos são expulsos de casa no Laos. Wen, o nome da mãe, o nome da esposa, enfrenta a dupla vulnerabilidade por ser mulher e ser cristã. Mulheres surdas abrem oficinas de costura na Ásia Central. Ajuda financeira e treinamento mudam a realidade de cristãos surdos na região. Reforma legal ameaça cristãos indígenas no México. Nova medida pode fazer a perseguição aumentar. Pastores são pressionados por gangues na Colômbia. Cristãos caminham 7 horas até a igreja no México. Os indígenas não têm autorização de se reunir e pregar o evangelho em suas comunidades. Então, para que possam se reunir com outros cristãos, eles têm que sair do seu contexto e caminhar 7 horas para prestar culto. Talvez o trânsito de São Paulo não seja tão problemático como a gente imagina às vezes. Cristã e 6 filhos são atirados na rua no Quênia. O marido não aceitou a conversão de Rael, a mãe, a esposa, e dos filhos ao cristianismo. Você se lembra de Hila? É uma história que tem todo um desenvolvimento. Eu aconselho você, eu te convido a visitar o site de Portas Abertas e procurar, uma história bastante interessante, bastante bonita. A cristã secreta afegã viu Jesus transformar seu marido e toda a sua vida. Cristão é condenado a 10 anos de prisão no Irã. A fiança de Tomás Ayan Kia é equivalente a R$577 mil. Acusações de blasfêmia acirram linchamentos de cristãos na Nigéria. Impunidade de agressores motiva aumento de casos de perseguição. Mulher surda conhece a Jesus após tentar suicídio 3 vezes. Um dos principais motivos para desejar a morte era o desprezo da família e da comunidade por ser surda. Isso está acontecendo ali na Ásia Central, eles não falam o país. Ore pelos cristãos de origem muçulmana. Aqueles que deixam o Islã para seguir a Jesus correm grandes riscos, e esse risco aumenta em razão, ou dependendo do país, local onde você está. Igreja é atacada e polícia se nega a proteger cristãos no Sri Lanka. Vizinhos acusam cristãos de pagar conversões com dinheiro e alimento. 30ª edição do relatório da World Watch List
sobre os 50 principais países onde os cristãos são mais perseguidos, revela que no último ano, 5.621 cristãos foram mortos, 4.542 presos e 5.259 sequestrados. São dados de 2022, porém as outras notícias são todas notícias atuais, são notícias contemporâneas. E a hostilidade aos cristãos ela não está restrita à chamada janela 1040, que nós já conhecemos. A janela 1040, você sabe, ela pega a região do norte da África, todo o Oriente Médio e todo o sul asiático. Nós vimos notícias aqui de perseguições no México, na Colômbia, poderíamos acrescentar Nicarágua. Você sabe o que está acontecendo na Nicarágua? Cristãos católicos estão sendo terrivelmente perseguidos lá. Padres, freiras, a coisa está feia lá. No Brasil, o campo missionário indígena e quilombola vive no fio da navalha, anda no fio da navalha. Se você tem contato com alguma missão que trabalha com indígenas no Brasil, você sabe qual é a dificuldade. Eu preciso falar meio que em código aqui, porque senão a gente atrai problemas. E na Europa também. O site do Vaticano noticiou, em agosto desse ano, que crimes de ódio anticristão aumentaram 44% na Europa. A coisa está um pouco generalizada aqui. A organização Portas Abertas estima que haja 365 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrendo algum tipo de perseguição por conta da sua fé, seja ela leve, moderada ou severa. O que isso significa na prática? 1 em cada 7 cristãos no mundo sofre algum tipo de perseguição. Ou seja, quase 15% de todos os cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. Bem, alguém poderia concluir o que sobre essas notícias? Se nós estamos falando que isso aqui é em virtude do cristianismo, de ser cristão de verdade, nominalmente também, mas há um vínculo real com Cristo, isso é que é um cristão. É isso que define um cristão. Alguém que crê em Jesus como Deus encarnado, como seu Salvador, como seu Redentor, professa a fé em Cristo. É isso que significa ser um cristão. O que alguém poderia concluir sobre o cristianismo diante dessas notícias que nós acabamos de ver aqui? O que vocês acham? Cara, esse negócio de ser cristão, acho que é fria, né? O negócio não é um bom negócio. Não é um bom investimento a curto, médio ou longo prazo. De fato, se você for olhar para o cristianismo numa perspectiva meramente humana, com tudo isso, e vou dizer que esse retrato não é um retrato simplesmente da atualidade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Hoje nós temos um mapeamento e a coisa está mais global, a gente vê o todo, a coisa aumentou porque o mundo se tornou mais global, mais interativo, e, enfim, as notícias chegam. Mas se nós formos olhar para o cristianismo numa perspectiva meramente humana, o cristianismo é improvável, o cristianismo é inviável, o cristianismo é insustentável. Para alguns, o cristianismo é risível. Para alguns outros, o cristianismo é detestável e até perigoso. Não para a própria vida, mas porque é uma ameaça. Meslier, Diderot, Voltaire, Danton, Robespierre, Marx, Lenin, Stalin, e falo com a boca cheia, Hitler, Mao, Pol Pot, Khomeini, e eu poderia continuar com a lista até chegar aos dias atuais, mas é melhor parar por aqui. Todos esses homens sistematicamente viram o cristianismo como uma ameaça, como um problema, como algo a ser erradicado da realidade. Meslier foi aquele que disse: eu não sossegarei até que o último rei seja enforcado nas tripas do último padre. E ele era um padre. Olha, não foi Diderot que disse isso? É atribuído a Diderot, mas foi Meslier. E aí você sabe, Revolução Francesa, Revolução Sanguinária, e toda a história deu no que deu. A nossa estrutura jurídica brasileira bebe do humanismo
que foi derivado da Revolução Francesa. É por isso que a gente está vivendo toda essa tragédia no Brasil. Não só o Brasil, diga-se de passagem. A Revolução Francesa contaminou o Ocidente de uma forma geral. Mas isso é uma outra história, para um outro momento. Um amigo, pastor, certa vez disse o seguinte: se a Igreja do Senhor Jesus fosse uma instituição meramente humana, ela já teria sido varrida da face da terra há muito tempo. Aliás, é muitíssimo provável que o cristianismo sequer tivesse sobrevivido ao primeiro século se ele fosse um movimento meramente humano. Porque se for só algo humano, ele é improvável, ele é inviável, ele é insustentável. O que Jesus ensina nas parábolas que nós veremos agora é justamente essa inevitabilidade sobrenatural do reino de Deus e os impactos que o reino de Deus causa, apesar da oposição a ele. Oposição contínua, oposição crescente, que tem hora para acabar. Até onde isso chega? Até onde esse reino vai? Até onde ele já chegou? Talvez seja essa um pouquinho a nosso olhar para aqui hoje. E é por isso que nós queremos trabalhar aqui com a ideia de como o reino de Deus vem causando impactos positivos, desdobramentos realmente positivos dentro da nossa realidade. Até chegar ao nosso momento, mas eu quero deixar isso para daqui a pouco. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 31 em diante. Então Jesus contou outra parábola, versículo 31. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. São 2 parábolas com mensagens semelhantes e complementares. Jesus está ensinando aqui sobre a singeleza, mas também a grandiosidade. A singeleza como o reino começa, e a grandiosidade que ele vai atingir, que o reino de Deus vai atingir. A questão aqui é justamente fazermos essa comparação, esse contraste, né? Como algo de início tão modesto vai atingir proporções inimagináveis para o ser humano. E se você olhar bem, trata-se aqui de uma promessa, tem uma promessa embutida aqui, uma promessa que está em cumprimento. A gente já vai entender por quê, mas é uma promessa em cumprimento. Ela está em execução. Vamos começar pela parábola do grão de mostarda, para ficar mais fácil aqui. Vamos voltar lá, versículo 31. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. Até aqui tudo bem. O campo pode ser a lavoura, pode ser o quintal, pode ser a horta, enfim, não importa aqui. O que importa é a semente de mostarda e o seu efeito. E o que Jesus está dizendo é que essa semente de mostarda ela vai se transformar numa árvore. Alguns aqui falam que seria um exagero, uma planta, uma mostarda, um pé de mostarda se transformar numa árvore. Um grande arbusto. Só para você entender, o que Jesus está falando aqui não é descabido. Porque, de fato, essa planta, ela pode chegar até 3 metros de altura e, em alguns casos, até 5 metros de altura. Normalmente não chega, não fica tão alta assim. Mas ela se torna uma planta muito grande, ela se espalha e, eventualmente, ela se torna refúgio, de fato, para os pássaros que querem fazer ali os seus ninhos, ou descansar, simplesmente. Então, essa figura de linguagem que Jesus está usando é absolutamente clara para todo mundo que está ouvindo. Eles entendem a figura de linguagem. Agora, o que isso significa na prática? E aqui não vem uma explicação. O Senhor Jesus fala simplesmente que o reino de Deus é como essa semente de mostarda que vira uma grande planta. Agora, a questão está no contraste. Porque a semente de mostarda, não sei se você já viu, ela é uma coisa muito pequena. De fato, muito pequena. Não é a menor de todas as sementes. Então Jesus falou uma besteira aqui. Temos um problema apologético, um problema de coerência das Escrituras. Queridos, é simples a gente entender. É a menor semente dentro daquele contexto. Tá?
O Senhor Jesus não ia ter que ficar escolhendo uma semente desconhecida para aquela audiência, explicando sobre botânica para falar sobre a parábola. Perde-se todo sentido. Ele pega algo conhecido. E dentro daquilo que é conhecido, essa é a menor semente. E a ideia é falar desse contraste impressionante do início singelo do reino de Deus e os seus desdobramentos surpreendentes que ninguém naquele momento consegue entender e imaginar ainda. O reino de Deus estava sendo iniciado, tendo um início humilde. E qual era o início humilde do reino de Deus? Um carpinteiro, alguns pescadores e mais uns caras meio esquisitos lá. Esse é o início do reino de Deus. Um carpinteiro com gente muito simples, com gente improvável. Essa é a pequena semente. Essa é a pequena semente. Mas o que Jesus afirma com essa metáfora é que, apesar desse início singelo, que está sendo inclusive rejeitado por Israel, lembre-se disso, é sempre importante a gente lembrar disso, o reino de Deus crescerá além da imaginação. E vai atingir proporções gigantescas, alcançando gentes de todos os tipos. É essa ideia de aves aqui. Aves vieram fazer nos seus galhos os seus ninhos, vieram se abrigar ali. A possível e provável interpretação, o significado dessas aves aqui, diz respeito a essa multiplicidade de nações beneficiadas pela presença do reino de Deus no mundo, até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino messiânico. Quando todas as nações, quando todo mundo será abençoado de fato, de uma maneira ainda mais evidente. Aliás, de uma maneira completamente evidente. Você lembra do que Jesus falou lá em Atos capítulo 1? Capítulo 1, versículos, eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Só para a gente entender essa questão do reino vindouro. E entender como ele é importante dentro da revelação bíblica. E o reino de Deus culmina na implementação desse reino vindouro. Em meu primeiro livro, aqui Lucas falando para Teófilo, né? Lucas escreveu Lucas, claro, e também escreveu o livro de Atos. E ele começa falando assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A ideia de continuidade aqui. E aí a turma vira para Jesus, já ressuscitado, prestes a subir aos céus, e pergunta: Senhor, será esse então o momento em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Qual é a ideia aqui? É nesse momento em que o Senhor senta no trono e põe tudo no lugar? É nesse momento em que o Senhor coloca a coroa na cabeça e vou reinar, estou aqui, venci, vini, vide, vinte. É isso? E a resposta de Jesus é desconcertante. Perceba, Jesus não nega o fato, ele não nega o estabelecimento do reino. Olha o que ele fala: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. A pauta para vocês nesse momento é outra. Gente, o reino está começando. Tem estrada. Vai chegar essa hora. A pauta de vocês é outra. Queridos, quando a gente fala de reino, é importante esclarecer uma coisa: reino de Deus, cristianismo, reino dos céus, esse movimento de família de Deus, corpo de Cristo, gente resgatada por Jesus, que faz parte de uma comunidade de fé, ao longo do tempo, ao longo das eras, por assim dizer. Nós não estamos falando de cristandade, nós estamos falando de cristianismo. As coisas são muito diferentes. O cristianismo é a religião da fé em Jesus Cristo como Deus e Salvador. Isso é um movimento divino.
A cristandade é aquele aparato político, econômico, sociocultural existente no entorno do cristianismo ao longo dos séculos. Esse movimento é um movimento humano e, portanto, sujeito a problemas, sujeito a falhas, sujeito a erros. Poderia citar uma série de problemas aqui ao longo da história da cristandade. Cruzadas, Inquisição, divisões dentro da igreja. E nós precisamos lembrar, a igreja é uma só. Há uma só igreja, há um só corpo, um só Espírito, um Senhor, um só Senhor e Salvador. Efésios capítulo 4. E essa igreja que é uma só, ela não é designada, ela não é delimitada, ela não é encabeçada por nenhum outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Que fique bem claro isso. Esclarecimento feito. Vamos para o fermento aqui, porque ele também nos ensina algumas coisas importantes. Embora Jesus geralmente usasse a metáfora do fermento com um viés negativo, você sabe, o fermento dos fariseus, o fermento parece que sempre tem um viés negativo na Bíblia, né? Não parece ser o caso aqui dessa parábola. A ênfase aqui dessa metáfora é essa infiltração oculta, essa infiltração positiva do cristianismo no mundo, essa contaminação do bem, por assim dizer. Essa presença positiva que restringe, de certa forma, o mal no mundo. A ideia do reino estar ativo. A comparação é muito bonita, porque ele está falando de um ato de nutrição. Essa panificadora, essa padeira da parábola, ela pega 3 medidas de farinha, o equivalente àquilo que teria sido colhido de um alqueire de um campo de trigo, o produto de um alqueire de campo de trigo, e esse trabalho de sovar essa massa, de preparar essa massa, pegar essa farinha, misturar com fermento e preparar o pão, chegaria a alimentar cerca de 100 pessoas. Essa ideia de o fermento fazendo o seu movimento, fazendo a sua ação. Então tem todo um trabalho de nutrição, uma ideia de nutrição, de bem-estar, de fazer o bem aqui. Essa ideia por trás da parábola. E eu quero trabalhar com essa ênfase aqui. Ainda que, eventualmente, o fermento possa ser associado aqui ali à presença também do mal no meio do... combatendo, brigando com o reino de Deus. Essa é uma ideia que também pode ser explorada a partir dessa parábola. Mas eu quero focar aqui na questão da presença, dessa presença positiva do reino de Deus no mundo. E quem é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? E nesse momento você deveria imediatamente responder... Nós, você pode falar, eu, sim, nós. Comunidade de fé fica mais bonita, né? Agora a primeira pessoa do plural fica legal. Nós. Não tenha medo de falar, porque é isso mesmo. Nós somos essa presença boa, essa presença que traz arejamento, que traz contraposição a tudo que está torto nesse mundo. É através da presença dos cristãos no mundo que isso pode ser percebido. Basicamente, a ideia do fermento aqui é, ainda que o cristianismo, ainda que a igreja seja combatida, perseguida, reprimida, ela é inevitável como a massa fermentada. A igreja não será parada. Ela não será interrompida. Ela não será aniquilada. Ela não será vencida. Ninguém vai parar. Essa é a ideia aqui. E a ideia de proporção inimaginável, uma promessa em cumprimento. Simples assim. A semente de mostarda que vira árvore. Um início humilde do reino seguido de crescimento de proporções universais. Fermento na massa, crescimento contínuo, vigoroso, inevitável. Eu falei, tá bom, André, e o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te mostrar um testemunho que vai te ajudar a entender o que isso tem a ver comigo e com você. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que a gente vai soltar para você. É um vídeo curto, é um recorte de um testemunho. If I get cancer and I pray for cancer to go and I die with cancer, I'm going to die of something, and my victory is not just here on earth, it's up there. And until I go there, I want to get to know Him. And that depression, that anxiety, let me tell you something. You're looking at me subconsciously thinking, yeah, Nick, but you're stronger than me.
I'm just more mature in my walk, in the experiences of walking my entire life with no legs with Jesus. I've just maybe perhaps been carried more by Jesus than you have. And I realize I don't need arms and legs. I need my Jesus. Eu não sei quantos de vocês conhecem Nick Vujicic. Talvez você não conheça. Quem é Nick Vujicic? Já vou falar. Esse vídeo é um recorte de um dos testemunhos dele no site dele, Nick Vujicic Ministries. Algumas coisas que ele fala que me chamam a atenção. Eu sou apenas mais maduro nas experiências de andar toda a minha vida sem pernas com Jesus. Eu apenas talvez tenha sido mais carregado por Jesus do que você. E eu percebo que não preciso de braços e pernas, eu preciso do meu Jesus. E talvez você ainda não tenha entendido porque ele falou isso. Então deixe-me te esclarecer quem é Nick Vujicic. Ele é esse cara aqui. Quando ele fala que ele tem sido carregado por Jesus sem braços e sem pernas, ele está falando isso literalmente. É um ativista cristão, converteu-se aos 15 anos, é um evangelista cujo foco é a valorização da vida, ele combate muito o suicídio e o bullying, ele trabalha porque ele viveu essas experiências com 10 anos de idade, e bullying praticamente durante boa parte da vida. Nasceu sem braços, nasceu sem pernas. Com 10 anos tentou dar cabo da vida dele 3 vezes, porque ele não queria ser um peso para os pais, até que ele entendeu que seria um peso maior se fosse alguém que teria desistido. Os jovens ontem viram o testemunho dele no TED Talks. Procure, TED Talks, Nick Vujicic. Não é legendado, mas vale a pena você ver se você tem alguma familiaridade com o inglês ou acione lá as legendas automáticas do YouTube. Rendeu-se a Jesus aos 15 anos. E sabe qual do testemunho que ele dá sobre essa rendição a Jesus aos 15 anos? Sabe o que ele fala que me impressionou bastante? Palavras dele, abre aspas. Jesus, eu sei que a minha maior disfunção, a palavra foi escolhida a dedo, eu sei que a minha maior disfunção é a morte e o pecado. Por favor, entre em minha vida e perdoe-me dos meus pecados. Esse sujeito já escreveu 2 livros, traduzidos para mais de 30 línguas, que venderam milhões de cópias. É conhecido em grande parte do planeta, já falou com todo tipo de gente, tem um ministério pujante, fala especialmente para pessoas mais jovens, tem essa pegada de valorização da vida. E olha só que legal, ele se casou e tem 4 filhos, e todos eles com perninhas e bracinhos. Aliás, a família é linda, diga-se de passagem. Esse homem é um gigante. Ele é improvável. Na verdade, se você olhar o testemunho dele no TED Talks, ninguém cria que ele pudesse um dia se casar e sequer ter filhos. Algumas perguntas bobocas, né? Como é que você vai abraçar seu filho, hein? Como é que você vai abraçar sua mulher? E uma coisa que ele fala muito interessante nesse testemunho, eu falei, eu não preciso segurar a mão da minha mulher, eu preciso segurar o coração dela. Ele falou, fala, Jeová. Aquele dia eu falei, Senhor, me ajuda a segurar o coração da Elaine, cada vez mais. Um outro momento ele fala assim, eu creio em milagres, eu creio em um Deus que faz milagres. É por isso que eu tenho um par de sapatos no meu armário. Eu já vi Deus curar cegos. Eu já vi Deus curar surdos. Você não acredita em mim? Não tem problema, eu tenho isso gravado em vídeo, eu posso te mostrar. Mas se Deus não fizer um milagre, esse milagre na minha vida, Ele pode usar a minha vida para fazer um milagre em outros. Esse é o poder do reino de Deus. É pegar o improvável, é pegar o impossível, é pegar isso aqui não vai ter jeito, isso aqui não vai sair nada. E transformar em algo belíssimo. É isso que o Evangelho faz, queridos. Transforma o improvável em possível. Transforma o culpado em perdoado. Transforma o condenado em justificado. Transforma o abatido em animado. Transforma o desesperado em confiante. Transforma o órfão, a viúva, o solitário em acolhidos e amados. E faz tudo isso utilizando os vasos mais improváveis aos olhos humanos.
A mensagem de reconciliação entre Deus e o homem vem da parte do próprio Deus. E ela é levada a cabo pelo próprio Deus, usando homens e mulheres improváveis, para que fique claro a natureza sobrenatural do reino de Deus, do cristianismo, do evangelho. É por isso que o cristianismo avança, apesar de todos os obstáculos. Porque não é obra humana. Porque não é sustentado por gente. Porque não depende da fibra moral de um homem, de uma mulher. Ainda que essa fibra moral seja usada, seja fortalecida, seja formada na pessoa para que ela possa ser utilizada. É por isso que o cristianismo avança. O que é mais interessante é que pensar que tudo isso, esse grande arbusto no qual eu e você viemos pousar as nossas asas cansadas, e você sabe como as suas asas estavam cansadas quando você pousou nesse arbusto. Eu sei do meu cansaço. Tudo isso começou com um carpinteiro, que por acaso é Deus, alguns pescadores, um revolucionário, um cobrador de impostos, uma turma para quem ninguém dava absolutamente nada. Aliás, um deles, inclusive, quando conheceu Jesus, quando ficou ouvindo falar de Jesus, falou: mas pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré, de onde esse cara vem? Pode. Saiu. É por isso que você está aqui hoje. Olha onde o grão de semente, a grão de semente chegou. Olha o que o fermento fez. O reino de Deus não é parável. Ele não é interrompível. Ele não é aniquilável. E pode se levantar a perseguição que for, a oposição que for, a dinâmica que for, a ideologia que for. O Senhor Jesus permanece, a igreja permanece, e aqueles que estão firmes nele permanecerão, ainda que sucumbam em vida. É por isso que Paulo falava, até a morte. Aliás, a morte é o maior dos lucros. É uma questão de perspectiva. É por isso que uma mulher aguenta o tranco de ser jogada na rua com seus filhos, abandonada pelo marido. Porque ela não precisa das pernas e dos braços. Ela só precisa do meu Jesus. A pergunta é: Jesus tem sido suficiente para você? A luta do Nick Vujicic é: eu não tenho braços, eu não tenho pernas. Essa é a minha a maneira como eu estou quebrado para a vida. Mas isso não me afeta a minha esperança mais. Mas o que é que tem trazido disfuncionalidade à sua vida hoje? Quero terminar só com 2 desafios. 2 reflexões básicas aqui. Como o fato de pertencer ao reino de Deus tem impactado a sua vida, os seus planos, suas perspectivas, suas experiências, seus medos, suas inseguranças e, sobretudo, a sua esperança. Eu pertenço a esse reino. Ele é um reino real. E ele culmina com a volta do rei, a quem eu aguardo ansiosamente. Essa ansiedade é positiva, tá? Não é pecaminosa. Mas como o pertencimento ao reino de Deus tem impactado a minha vida, mudando, ajustando vida, planos, sonhos, perspectivas, experiências, tratando os meus medos, tratando as minhas inseguranças e, sobretudo, alimentando a minha esperança. E aqui, considerando que talvez entre nós haja alguém que ainda não se rendeu a Jesus. Se você ainda não é cristão, você não acha impressionante que você esteja dialogando, ou esteja sendo apresentado a um reino que ninguém pode destruir e convidado a entrar nele? Não seria hoje um momento interessante para você fazer isso? Fazer parte de um reino que ninguém pode deter, um rei que ninguém pode vencer e que vai proclamar sua vitória em breve? Não seria adequado? Não seria prudente?
Considere isso. Você que é cristão, pense nisso. Eu pertenço a um rei, eu pertenço ao reino, e nada pode deter isso, nem a minha morte. Como isso afeta a sua vida, como isso afeta a sua percepção dos seus problemas. Pode ter certeza de uma coisa: nos seus vales mais profundos, você não anda nunca com as suas próprias pernas. A gente é sempre carregado, ainda que não perceba. E quem carrega é o carpinteiro. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pelo que podemos aprender com ela. Ajude-nos, por favor, a ajustar as nossas percepções, a nossa vida, com essa dinâmica tão impressionante, com essa realidade tão impressionante que é pertencer ao Teu reino. Queremos ser bons súditos, súditos leais. Bons súditos não no sentido de sermos bonzinhos, mas bons súditos no sentido de sermos fiéis. Sermos regulados pela realidade de que o Senhor reina, que o Senhor vence. A semente floresceu e ela germinou e ela produziu uma árvore enorme na qual nós viemos, depois de muito tempo, fazer os nossos ninhos. Somos abrigados ali. Depois de tanto tempo. Pegamos já o arbusto enorme. Tantos pegaram esse arbusto lá no começo, pequeno ainda. E nós vemos o tamanho da árvore, muitas vezes sem nos maravilharmos com a sua grandeza, de onde ela saiu, de onde ela se originou. E que nesse momento em que nós estamos tranquilamente pousados nos galhos, nos arbustos, nesse arbusto enorme, que se chama Reino de Deus, ajude-nos a nos maravilharmos com o fato de que isso começou com uma pequena semente, contigo, Jesus, e com aqueles poucos homens e mulheres que o Senhor chamou lá na Galileia, na Palestina, na Judéia. Olha só o que aconteceu. Isso não é extraordinário? Isso é muito extraordinário. Por favor, ajude-nos a nos maravilharmos com isso. E a sermos envolvidos com a beleza, com essa realidade tão extraordinária que pertence ao Teu reino. Algo tão imenso, tão grandioso, que nós não conseguimos sequer medir. Mas que um dia vai ficar visível e absolutamente claro para todo mundo, em termos de tamanho, de dimensão, de grandeza, de beleza, de maravilha. Até lá, ajude-nos apenas a vivermos nesse quinhão de vida que o Senhor nos deu, com essa gratidão, com essa alegria e com essa esperança renovadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.